Ontem nós tivemos um início de dia muito especial. Quem subiu lá no Alto da Serra para ver o sol nascer? Ó, que benção. Pode abaixar a mão. Gente, foi um dia muito bom. E eu já estava refletindo sobre algum texto, que foi o texto que o Luan e a Thaís escolheram para o convite de casamento deles. E refletindo sobre isso, eu fiquei pensando o que fazer quando percebemos as maravilhas de Deus. Pessoal, você olhar uma coisa tão simples, que é o nascer do sol. Acontece todo dia, já percebeu? O sol nasce todo dia. Uma vez a gente foi subir alguns anos atrás, e um jovem falou assim para mim: mas pastor, e se o sol não nascer? Eu falei: aí acabou o mundo, filho. Na verdade ele estava querendo dizer se tivesse chovendo, ou se tivesse nublado, né? Não, mas se o sol não nascer, meu amigo, acabou. Aí é só bênção, aí é glória. Mas é algo tão simples, mas é maravilhoso. E todos os dias nos deparamos com maravilhas de Deus. A gente pensa o sol. Hoje de manhã eu estava pensando na chuva que cai. Estava lendo uma matéria na revista Veja, falando que no estado da Califórnia, em alguns lugares, há 4 anos não chove. E assim, eles têm a solução. Eles já fizeram usinas de dessalinização, que funcionam excelentemente, é um custo barato. O problema não é filtrar água, o problema é transportar água para cima. Esse problema Deus já tinha resolvido, fazendo a água mudar de estado, subir mais alto da montanha e lá de cima ele derrama a água. É um sistema mais eficiente do que qualquer outro sistema de bombeamento, qualquer outro sistema. É o sistema que Deus inventou, a chuva. É tão maravilhoso, mas acontece, pelo menos aqui no Brasil, na região sudeste, acontece de uma forma tão normal que às vezes nós não nos deparamos com a maravilha que é a chuva. Esse dispositivo que Deus inventou para regar a terra. São maravilhas de Deus. Coloquei outras maravilhas, como um filho que nasce, né? Coloquei uma outra maravilha, a maravilha do casamento. Ter uma menina que gosta da gente, isso é maravilhoso, isso é um milagre. Eu lembro daquela história da brincadeira, né? Lógico que isso é uma ficção, do homem falando com Deus, Adão falando com Deus, né? Senhor, tudo que o Senhor faz é tão belo, olha, Senhor, como que o Senhor fez a Eva tão bonita? Por que o Senhor fez a mulher tão bonita, Senhor? Para você poder gostar dela. Mas, Senhor, por que você fez ela assim tão devagar? Para ela poder gostar de você, né? É uma brincadeira, é lógico. Mas é uma maravilha esse fato de pessoas nos amarem, de nós podermos amar pessoas. São maravilhas de Deus. A maravilha de podermos fazer parte de uma igreja. A maravilha talvez de você começar a pensar como foi que o Senhor atraiu você para a igreja, que instrumentos Ele usou, que pessoas Ele usou para que hoje você pudesse estar aqui. É interessante, eu estava ouvindo a história de alguns irmãos. É interessante, nem todos os irmãos vieram porque aconteceu uma coisa ruim. Às vezes não, estava tudo bem, eles ouviram o evangelho e entenderam. Eu gosto muito de citar a história do Iago, né? O Iago, nosso querido irmão ali, era adolescente, junior aqui com a gente. E aí teve um dia, como todo adolescente, como criança, às vezes é meio disperso, né? Aí a mãe chamou ele para sentar do lado dele. Ele sempre foi um menino bom, só que nem sempre se concentrava. Aí a Cida, com todo aquele carinho, aí ele veio, obedeceu, falou que ele sentou do lado da mãe, ouviu a mensagem e creu, né? Que benção. E é esse grande homem de Deus que nós conhecemos. Então, me fala aí de outras maravilhas de Deus aí, pessoal. Gostaria de ouvir um pouquinho sua percepção das maravilhas de Deus. Os passarinhos, né? Excelente.
E para mim é muito bonito, porque eu morava ali na João Gerosa, saí de frente dos botecos e fui para o meio do mato. A diferença de uma música de um para o outro, a outra é muito melhor, né? O que mais, pessoal? Respirar. E não tem que pagar. Pelo menos ainda não inventaram imposto para isso, mas já tem técnicos do governo pensando nisso. Mas que bênção. Tão vital para nós, né? O que mais, pessoal? Oi? O mar. O mar. Que lindo, né? O pessoal fica às vezes brincando com carioca, falando que carioca é folgado, só fica na praia. Gente, é que a verdade é o seguinte, se ainda tem alguma coisa que no Brasil é de graça, de lazer, é ir para a praia. Então o pessoal trabalha, o pessoal camela, trabalha muito. E na hora de folga vai fazer o quê? Vai para o shopping, pagar dinheiro de estacionamento, nas filas lotadas? Não, vai para a praia que ainda é de graça. E contempla o mar, essa coisa linda que Deus fez para nós. O que mais, pessoal, que você contempla como maravilha de Deus? Oi? Sim, cara. A quantidade de tonalidades de verdes, por exemplo. Não dá para enjoar, né? Não dá para enjoar. E também a diferença de um dia para o outro, né? Até o fato, assim, quando você está muito perturbado e que todos os dias tem muito sol, Deus manda uma sombra, né? Para mudar um pouquinho as coisas. O que mais, pessoal? Pôr do sol. Muda as cores, as tonalidades do céu. O que mais, pessoal? Família, o corpo humano. Mesmo com as dificuldades que vão aparecendo depois dos 20, né, irmã? Ainda assim, é uma obra maravilhosa do Senhor, né? O fato de nós termos família, né? Isso é muito importante. É tão importante que até mesmo quem não tem quer ter. Não é verdade? Irmão Joel. Sim, uma maravilha. Alguns até são muito maravilhosos demais, que edificam a nossa vida, né? Não vou citar aqui porque, né, não há necessidade. Talvez você pode lembrar de algum alimento que te gera alegria, não é verdade? E, gente, isso é para todas as culturas, não é? Toda cultura tem alguma festa. E o que rola na festa? Alimento, comida. Né? É interessante que a expressão companheiro é aquele que compartilha do pão. Vem de compane, né? Interessante isso, né? Eu tenho tentado ser companheiro do pastor Yuri, mas a relação de amizade dele é muito rápida nesse sentido, né? Mas ele é um bom amigo, porque ele ainda continua lá, mesmo a gente ainda compartilhando do pão, né? Pessoal, tem tantas maravilhas de Deus para nós. E algumas aqui que nós citamos. Existem maravilhas, assim como nós falamos, a maioria das maravilhas que nós citamos foram maravilhas do ponto de vista natural, da natureza. Mas existem maravilhas teológicas, maravilhas da história, maravilhas do mover de Deus, que são impressionantes. E aí a pergunta ela se repete: o que fazer diante das ações de Deus? Qual deve ser a nossa reação diante dessas maravilhas? Se você abrir lá no livro de Efésios, você vai ver o autor se maravilhando com as coisas de Deus. Vemos um exemplo dessa reação lá na epístola de Paulo aos Efésios. O autor de Efésios, Paulo, ao escrever sobre o eterno propósito de Deus de salvar a humanidade, como ele fez isso, tudo para a glória dele, percebe quão maravilhoso isso é. A epístola de Paulo aos Efésios, ela é também uma encíclica, ela é considerada uma encíclica, ou seja, foi uma carta que Paulo enviou aos Efésios para que eles pudessem compartilhar essa carta com outras igrejas em outros lugares. E essa carta era estilo de Paulo dividir a carta basicamente em duas porções.
uma porção onde ele vai falar sobre a nossa posição como cristãos, vai falar sobre a teologia, vai explicar algum conceito teológico, e a segunda parte é a questão prática. Basicamente, os capítulos de 1 a 3 vão falar da nossa posição em Cristo. E do capítulo 4, 5 e 6 vão falar de qual é a reação prática a essa posição que Deus soberanamente nos colocou. É interessante que quando ele fala dessa posição, ele percebe a maravilha de Deus. Basicamente, a gente poderia resumir cada maravilha num capítulo de Efésios. O primeiro capítulo, o grande feito de Deus é mostrar que a sua vontade sempre se concretizará. E tudo é feito para a glória dele. Se você olhar lá, capítulo 1 de Efésios, versículo 6, para o louvor da glória de Deus. Versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Versículo 14, no final, em louvor da sua glória. Tudo que Deus faz, converge, aponta, direciona para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Perceber todas as coisas, por mais difíceis que elas sejam para nós, por mais tristes que elas tenham acontecido, de alguma forma Deus faz isso redundar em glória para o louvor da sua glória. Isso é maravilhoso. Paulo percebe isso. Segundo capítulo é maravilhoso também, que é quando esse Deus grandioso decide dar vida aos pecadores. Aqueles que estavam espiritualmente mortos. Versículo 1 do capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deus dá vida espiritual para aqueles que estão mortos espiritualmente. E quem é morto espiritualmente? É só você nascer. Você já nasce morto espiritualmente. Quando Adão pecou, Deus tinha falado, olha, no dia que você pecar, certamente você vai morrer. Aí Satanás vem com aquela mentira e fala, não, você não vai morrer não. É que Deus é egoísta, você vai ficar igual a ele. É muita burrice, né? Uma frutinha fazer isso. Né? Bom, o fato é que Eva acredita, come do fruto, dá para Adão, seu marido, e Adão come. Quando Adão come, o pecado entra na humanidade. E eles morrem espiritualmente. Eles percebem que estão nus e a primeira consequência do pecado, eles sentem vergonha. E depois a segunda consequência do pecado, quando eles ouvem a voz de Deus, ao invés de eles correrem para Deus, eles correm de Deus e eles dizem, Senhor, porque tive medo, me esconder. Segunda, a primeira consequência foi vergonha. E a segunda, medo. Ó, isso aí você já vê. E todo ser que nasce, já nasce com essa dificuldade, já nasce com a natureza pecaminosa, já nasce condenado para o inferno, nasce espiritualmente morto. O Senhor Jesus Cristo então nos dá vida. Essa é uma maravilha de Deus. Quando ele diz lá, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça é que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas boas obras, para que ninguém se glorie, para ninguém diga, ó Senhor, abre a porta porque eu mereço. Não vem pelas obras, vem pela graça. Vem de graça. Ele dá para quem Ele quer. Ele dá para quem crê. Por isso que é pela fé. Pois somos feitura dele. Essa palavra feitura é a palavra poemia. Daí que vem a palavra poema do português. Nós somos um poema de Deus, criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras. Que boas obras? Aquelas que Deus já preparou de antemão para que andássemos nela. Eu posso dizer sem sombra de dúvida, com base nesse versículo
Isso é uma maravilha de Deus. Deus já tem um projeto para a tua vida. Deus já tem algo bom para você realizar antes mesmo de você se render para Ele. Deus já tinha um projeto para você. Deus já tinha um projeto para você realizar. Fala que nós fazemos parte de um corpo, que antes nós éramos gentios na carne, mas agora Deus nos colocou junto. Agora em Cristo Jesus, versículo 13, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Capítulo 3, ele vê outra maravilha de Deus. Quando ele vê que Deus revela, justamente pelo fato de converter pessoas para Ele, Deus revela mais uma maravilha e revela um mistério. Ele vai dizer no capítulo 3 que foi confiado a ele, pela dispensação da graça de Deus, revelar, no capítulo 3, pois segundo uma revelação que foi dado, conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, a saber, versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, agora ele vai falar qual que é o mistério. Que mistério é esse que antes não tinha sido revelado? Que mistério é esse que Deus agora, que deu esse entendimento para Paulo, que mistério é esse que Deus está revelando? Gente, semana que vem eu vou falar sobre isso. Estou brincando, pessoal, é só para... Tinha gente que não ia aguentar, né? Ia ligar para mim amanhã na minha folga, dizendo, pastor, eu não estou aguentando, não dormi ontem, qual que é o mistério? Está no versículo 6, pessoal. A saber, qual que é o mistério? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, antes era só povo de Deus aquele. Agora ele está falando, agora todo mundo que crê pode se tornar povo de Deus. Você tem que crer no Evangelho. Gente, isso é maravilhoso. Isso é grandioso. E ele vai entendendo isso, vai explicando, vai percebendo. Ele vai dizendo, olha, eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, esse é o mistério revelado, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. É interessante que a igreja era um mistério, inclusive, para os anjos e os demônios. Era um mistério que Deus revela. A igreja agora abre passagem para todo mundo e se concretiza aquilo que foi revelado lá com Abraão, que disse, em ti seriam benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Elas se tornam benditas, a promessa acontece quando essa família entra na igreja. Ela desfruta das bênçãos de ser povo de Deus. Isso era um mistério. Ninguém sabia que apareceria um grupo de pessoas que seria o corpo do Messias, o corpo de Cristo, que seria a igreja que receberia esse nome. Ninguém sabia. Essa era o grande trunfo de Deus. E através da igreja, ele salvaria o mundo. Isso é maravilhoso demais, pessoal. E Paulo, eu imagino Paulo estar aqui vibrando ao escrever essas coisas.
vibrando pela glória de Deus, pelo poder dele em mover a história, vibrando em ver esse movimento, salvando pessoas mortas, dando vida àquele que estava espiritualmente morto, aproximando, fazendo com que aquele que antes era morto, inútil, se tornasse útil, poema de Deus. Isso é maravilhoso demais. E esses que são mortos, que se tornam vivos, podem vir de todas as nações, e Deus está formando um grupo que é a igreja. Olha o privilégio que Ele me deu, pregar para esse grupo, e agora está todo mundo formando a igreja. Qual é a reação dele a ver tantas maravilhas? Qual é a reação? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele, maravilhado com tudo isso, ele glorifica a Deus com os 2 últimos versículos dessa primeira sessão. E ele diz lá, versículo 20 e 21. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor, vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus. Tua palavra, Senhor, é viva, é eficaz, é poderosa. Queremos te louvar, Senhor, pelo que o Senhor tem revelado, pelo que o Senhor revelou ao teu servo, nosso irmão Paulo, pelo que o Senhor tem nos feito lembrar nessa noite. Pedimos que o Senhor continue tornando tua palavra clara, Senhor, para nós. Que o Senhor ilumine, Senhor, com teu Santo Espírito os nossos corações, e que possamos, ó Deus, vibrar como o apóstolo vibrou, a perceber a tua mão maravilhosa, a tua multiforme graça e sabedoria, a tua operação em fazer com que todas as coisas convirjam para a tua glória. Obrigado, Senhor, por podermos fazer parte disso, por podermos ver o teu movimento no mundo, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a reagirmos, assim como o apóstolo Paulo reagiu, que possamos usar a nossa vida para dar glória ao Senhor. Continua falando conosco, continua abençoando o teu povo nessa parte prática que teremos dessa mensagem. Fala conosco, pedimos em nome de Jesus. Amém. É interessante que não foi a primeira vez que o apóstolo Paulo, ele se empolga a ver as maravilhas de Deus e rompe em glória a Deus. Essa passagem das epístolas, onde o autor começa a glorificar Deus, ela é chamada de doxologia. Por exemplo, se você abrir lá em Romanos capítulo 11, abra lá rapidamente, Romanos capítulo 11, versículo 33. Paulo está escrevendo um tratado teológico falando sobre a salvação. Olha como Deus fez. Nenhum homem é indesculpável, está todo mundo perdido. Mas Deus provou o seu amor por nós, dando o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós, enquanto a gente ainda era pecador. E todo mundo pode chegar ao Senhor. Essa mudança é uma mudança que vem de dentro para fora. Ele começa a falar isso, fala da glória de Deus. Deus resgatando pessoas, escolhendo pessoas, determinando. E ele vibra com aquilo. E antes dele entrar na parte prática da epístola, que é do capítulo 12 ao 16, ele rompe numa glória de novo, numa doxologia. Ele diz, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Percebe que era comum dele se empolgar assim, né? E lógico, quem vê as gloriosas obras de Deus, precisa se empolgar, pessoal. Precisa se empolgar. Muito pertinente a mensagem que nós ouvimos no domingo passado, pelo pastor Yuri, para a gente não desperdiçar, para a gente ter uma vida de alegria.
E quando a gente começa a contemplar a obra de Deus, as maravilhas dele, isso não deve nos trazer alegria a ponto de a gente romper em glória ao Senhor. Devemos glorificá-lo, devemos agradá-lo, devemos agradecê-lo, devemos servi-lo. E é interessante que nessa doxologia, nós voltamos à ideia do capítulo 1. Nós provamos que o capítulo 1 de Efésios é verdadeiro. Porque tudo que Deus fez foi para louvor da sua glória. E aí quando Paulo vê tudo que Deus fez, o que faz? Dá glória ao Senhor. O que é glorificar a Deus? Coloquei um desenho. O que você vê aí nesse desenho, pessoal? O que você vê nesse desenho? Tem uma luz. O que é essa luz? O que é isso aí? Tá iluminando o quê? Oi? Um piso. Talvez por causa não está muito bem focado esse projetor ainda, mas ele está focando como se fosse um piso de um palco. Tudo bem? E essa bola mais clara a gente chama de quê? Sim, é luz, uma bola de... Isso. No foco. O foco. Tá? O que normalmente acontece naquela parte que está iluminada? Oi? Isso, ela está mais clara, mas normalmente o que acontece nessa parte mais clara? Então, ali é evidenciado, alguma coisa vai acontecer, e normalmente quem fica ali no meio, quem é? O artista principal, as cenas, os eventos. Por que fica no foco? Para todo mundo poder ver. É até um recurso, não sei se você já teve a oportunidade, quando alguma coisa acontece no foco, tem outras coisas acontecendo, só que você não está nem vendo, porque não está no foco. Não é assim? Agora, quando acontece no foco, todo mundo vê, e essa é a ideia. Gente, a palavra glorificar, a palavra vem da palavra grega doxa. Doxa significa glória, significa luz, esplendor, brilho. A ideia de glorificar é dar foco de luz a alguma coisa. Glorificar a Deus é colocar Deus naquele foco. Glorificar a Deus é direcionar os holofotes da minha vida para Ele. Assim Deus recebe a atenção e elogio pelas nossas ações. Isso é glorificar a Deus. É quando eu tenho oportunidade de pegar o foco e botar no Senhor. E demonstrar, está vendo essas coisas que aconteceram? Isso foi Deus. Está vendo a Cris? A Cris me ama. Gente, isso é obra de Deus. Tem que ser. Isso é glorificar a Deus. Ó, está vendo minha família? Ó, que benção a minha família. Quem me deu? Deus me deu. Ó, está vendo esse carro bonito que eu tenho? Pô, Deus que me deu, ó, é do reino, hein? Glorificar a Deus é isso, é dar esse crédito, dar esse foco ao Senhor. Até mesmo porque é verdade essas coisas. É nesse ponto que muitos crentes não glorificam a Deus. Porque eles fazem coisas e Deus até os abençoa. E eles chegam lá na frente e falam, pô, quero agradecer a minha mãe, quero agradecer aos meus professores, e eu quero dizer que a minha capacidade me deu a oportunidade de estar aqui diante de vocês. Pô, e Deus? E se Deus não tivesse dado ar para ele respirar? E se Deus não tivesse dado a capacidade intelectual que ele tem? Se Deus não tivesse dado sabedoria e oportunidades? Ele teria feito este feito? Glorificar a Deus é um cuidado que o crente deve ter e que o povo de Deus foi informado a ter. Se você olhar lá em Deuteronômio, no capítulo 6.
capítulo 8. Versículo 11. Deus já está falando isso para o povo. Cuidado, cara, para não deixar de glorificar o teu Criador. Ele diz lá, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos, que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haver edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, teu rebanho, aumentar tua prata, o teu ouro, ser abundante tudo quanto tens, cuidado para que não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de escravidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, te fez sair água da pedra, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no seu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Cara, glorifica a Deus com a tua vida. Dá foco para Ele. Se alguma coisa boa te aconteceu, Deus te abençoou. Se tu teve capacidade de fazer alguma coisa, foi Deus que te deu essa capacidade. Uma vez estava conversando com um dos nossos alunos lá no seminário, e ele falou assim, pastor, eu tenho dificuldade de às vezes ser elogiado quando eu prego e quando alguém vem falar que foi bom e tal, eu não sei o que dizer para essa pessoa, porque eu fico meio assim constrangido e tal. Eu falei, diga o seguinte, glória a Deus, irmão. Foi edificante para o irmão? Glória a Deus. Que bom poder ter sido instrumento disso. Glória a Deus. E obrigado pelo encorajamento. Mas glorifica a Deus, porque quem te deu a capacidade de pregar, quem te deu o dom da mensagem, e quem te deu as escrituras, que foi o teu livro, texto da sua mensagem, tudo foi Deus que te deu, então glorifica a Deus. Pessoal, eu oro para que a nossa igreja tenha muito sucesso em tudo. Eu oro honestamente, pessoal aí que vai fazer prova, para que seja bem sucedido nas provas, para que Deus eleve o nosso povo, nos coloque em posições de autoridade, de poder, de liderança. Mas a minha oração antes disso é para que Deus não nos faça esquecer de onde nós viemos. Todos nós viemos do mesmo lugar. Todos nós viemos do lamaçal do pecado e Deus nos tirou de lá em Jesus. Todos nós passamos pelo mesmo deserto e fomos alimentados com o mesmo maná. Todos nós recebemos alimento do Senhor. Então todos nós podemos nos lembrar que se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida, nós nunca estaríamos em posições de destaque. Glorifica a Deus quando você perceber as maravilhas dele ao teu redor. Quando você perceber que Deus está te dando proteção, livramento. Quando Deus está dando a sua graça e a sua misericórdia, cara, não esquece de glorificar a Deus. Não esquece de colocar Deus nesse foco. Não esquece de colocar Deus no centro, para que as pessoas vejam isso. É interessante que quando o Senhor Jesus Cristo está falando sobre colocar Deus no foco, glorificar o Senhor, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5,
partir do versículo 13, vai aparecer essa expressão, glorifiquem a Deus, nessa passagem. Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia, uma lamparina, para colocá-la debaixo da cama ou do alqueire, mas se coloca ela no velador e alumia todos que se encontram na casa. E agora ele vai falar que montanha é essa, que velador é esse, onde as pessoas vão ver a nossa luz. Está no versículo 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que, o quê? Vejam o quê? As suas boas obras. Aí volta o tema das boas obras. Eles vejam as tuas boas obras e glorifiquem a quem? O mesmo conceito, percebe, pessoal? As pessoas vendo o que Deus está fazendo através de vocês, elas glorifiquem a Deus. Onde é o velador? Onde é o alto da montanha? Onde as pessoas vão ver os crentes, vão ver a glória de Deus através dele. É uma montanha de boas obras. É fazer o que tem que ser feito. Isso glorifica a Deus, pessoal. Servir as pessoas, servir ao Senhor. E quando as pessoas olharem os crentes trabalhando, servindo e fazendo, eles vão glorificar a Deus. Lá em Efésios, voltando lá para o texto, Paulo vê as maravilhas de Deus, o que Deus está fazendo, o que Deus está operando, as montanhas de coisas boas que Deus está fazendo na vida da gente, ele glorifica a Deus. E ele diz, a ele, versículo 21, a ele seja a glória. E aí ele vai dar 4 características interessantes. A ele seja a glória na igreja. Pessoal, esse grupo de pessoas tem que glorificar a Deus. Quando alguém fala assim, não, eu sou de Jesus, mas não quero estar numa igreja, cara, então tu não entendeu, tu não é de Jesus, cara. Porque Jesus é o cabeça da igreja. Não tem como você ter amizade com cabeça e não querer ter relacionamento com o corpo. É como falar, não, eu só sou amigo da cabeça da Júlia. Não tem isso. Não existe isso. Sou amigo dela. Como um todo. Eu tenho que glorificar Deus nesse grupo aqui, ó. Através desse grupo. A Deus seja a glória. A Ele seja a glória na igreja, que essa igreja glorifique a Deus, que as nossas ações redundem em glória para Deus, amém, irmão? Que aquilo que a gente faz, isso glorifica ao Senhor, que as pessoas percebam o amor de Deus através da gente, que as nossas ações façam com que Deus seja glorificado, que Deus fique no foco. Gente, infelizmente tem igrejas que aparecem tanta coisa naquele foco que não é a pessoa, a obra de Deus. É o dinheiro, talvez no foco, são os bens materiais, é o sucesso financeiro, é a independência ali da empresa. Antigamente as pessoas falavam, eu sou de Jesus, porque Ele mudou minha vida. Hoje em dia o pessoal vai ser de tantas coisas. Eu sou de Jesus, sabe por quê? Eu tinha 2 carros e eu dei 1. Não é assim, eu não tinha nada, agora eu tenho um monte, uma frota. Não é isso. Olha, eu sou de Jesus, sabe por quê? Porque eu morava numa casa bonita. Sabe o que eu fiz?
Comprei outras casas e agora eu estou deixando meus irmãos que estavam passando necessidade de morar lá, até eles se poderem se reerguer. Não é assim, agora eu tenho uma casa não sei da onde, casa de praia, casa em Miami, e moro lá sozinho. Aí vê aquela foto do Facebook e Jesus assim, nossa, o cara não entendeu nada, né? Deus tem que ser glorificado na igreja, pessoal. Por isso que a gente vai querer esse momento aqui, onde a gente pode cantar para Deus. Para dizer, olha o que o Senhor fez por mim, eu estou entendendo, Senhor, eu estou aprendendo, Senhor, obrigado. Eu posso estar passando dificuldades, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que a figueira não floresça, eu espero no Senhor. Ainda que as coisas vão de mal a pior, ainda assim eu creio no teu poder. Eu sei que um dia o meu justo se levantará e defenderá a minha causa. É isso que nós cremos e por isso glorificamos a Deus. É uma tragédia teológica esse movimento que quer tirar o sofrimento da humanidade, quer falar assim, venha para Jesus que você não vai sofrer mais. Isso é mentira, foi exatamente o que o pastor pregou domingo passado. Isso é mentira, pessoal. O sobrenatural da coisa não é a pessoa parar de sofrer quando o sofrimento acaba. O sobrenatural da coisa não é a gente ficar alegre quando tudo estiver bom. O sobrenatural é quando a gente está alegre quando as coisas não estão boas. Isso é sobrenatural. Isso é poder de Deus. É quando eu posso levantar minha cabeça e saber que eu vou para amanhã, que o amanhã existe. Porque o meu Redentor vive. Posso crer no amanhã. É isso que é sobrenatural. E a igreja vai glorificar a Deus, amém? Nossas ações vão glorificar a Deus. Mas não é só coletivamente que eu vou glorificar a Deus. Não é só na igreja que eu tenho que glorificar a Deus. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo. Você está em Cristo? Diga amém. Amém. Se você está em Cristo, eu tenho que glorificar a Deus. Senhor, quero glorificar a Deus não só como grupo, mas eu quero glorificar a Deus como crente. Eu quero glorificar o teu nome como indivíduo. Quero glorificar a Deus como parte desse grupo, sim, mas como membro dele, eu quero glorificar o Senhor. Eu não quero me esconder apenas nas vitórias que o grupo terá. Eu lembro daqueles amigos, não sei se você conheceu alguém assim na faculdade, aquele que só põe o nome no trabalho. Lá no Rio a gente chama de brinco, né? Vive pendurado. Já conheceu alguém assim? Tu camela, tu faz o trabalho, tu estuda, faz o negócio todo, aí no final ele vai lá e dá o nome, aí tira a nota. Não, cara, eu não admito isso para a minha vida espiritual. Eu quero que a igreja glorifique a Cristo, mas eu quero glorificar a Cristo. Eu, em Cristo, quero glorificar a Deus. A Deus, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Eu individualmente, se eu estou em Cristo, quero glorificar Ele. Você quer glorificar Ele em Cristo? Pode dizer amém para isso? Quero glorificá-lo. E para quanto tempo tem que servir isso? E ele vai dar dois aspectos que na realidade é um sinônimo. Isso tem que ser por todas as gerações. Essa ideia de falar por todas as gerações diz que eu preciso glorificar a Deus e passar isso para a próxima geração. Pessoal, na boa, o que você está passando para os seus filhos, cara? Você está ensinando seus filhos a glorificarem a Deus? Você está ensinando os seus filhos a serem gratos pelo que eles têm? Você está ensinando o filho? Ou será que você é daquele pai, daquela mãe que fala, eu que ponho as coisas aqui dentro de casa? Ah, é. Então vou falar para Deus parar. Vamos ver se tu consegue fazer alguma coisa. O que você está ensinando para os seus filhos? Você tem glorificado e tem ensinado os seus filhos a glorificarem a Deus? Qual foi a última vez que no final do aniversário nós procuramos fazer isso, tá?
No final do aniversário, nossas filhas recebem presentes. Eu não sei como você faz. Às vezes a gente coloca uma caixa, ou às vezes a gente põe os presentes em cima da cama. Como é que é quando você recebe vários presentes? E às vezes na festa você não vai dar atenção ao presente, dá atenção à pessoa. Aí tu põe em algum lugar. Aí no final da festa todo mundo vai embora, você vai lá abrir os presentes. Aí antes de abrir os presentes, fala, meninas, vamos aqui agradecer a Deus. Olha o que Deus deu através dos seus amigos. O que eu estou ensinando para elas? Pô, que bom pelos nossos amigos, mas Deus moveu o coração deles para dar esses presentes para a gente. Quando a gente faz compra do mês, a gente vai, põe lá as coisas em cima lá da mesa, chama as meninas. Agora nós vamos agradecer a Deus que nos deu recurso para a gente fazer essa compra. O que a gente está querendo ensinar para elas? Sejam gratas a Deus pelo sustento. Glorifiquem a Deus porque Ele deu condição de você fazer aquela compra. Eu tenho as minhas filhas, eu não sei por que elas gostam muito de carne, eu não faço ideia. E é uma oportunidade quando tem carne, principalmente aquela de vez em quando que a gente deixa cair em cima da chapa ali, né? Com aquela gordurinha para um lado e para o outro, que a gente tira, cadê o André? A gente tira a gordurinha, né? Mas a gente come a carne. A tendência de alguns é já ir sentando logo, não, peraí, vamos orar, cara. Vamos agradecer a Deus por isso aqui, ó. Sabe a preciosidade que tem um pedaço de carne na mesa hoje? Né? Vamos agradecer ao Senhor. Ensinar isso para a próxima geração. E ensinando isso para as próximas gerações, fazer isso para sempre. Pessoal, eu creio que nossa igreja é uma igreja séria. Eu creio que nós temos nos tornado crentes cada dia mais fiéis. Pelo menos esse é o desejo do meu coração e eu sei que é do seu também. Nunca se contentar com a posição espiritual que está hoje, mas sempre crescer, sempre querer crescer, sempre obedecer mais, aprender mais, saber mais. Pessoal, se a gente não passar isso para a próxima geração, virar uma outra geração e a nossa igreja fecha. Se a gente não passar isso para a próxima geração, vai vir uma outra geração de pessoas que não conhecem o Senhor. Gente, a história comprova isso. Depois de Josué, que livro vem na Bíblia? Juízes, muito bem. Demorou um pouco, mas veio. Josué, Juízes, Ruth. Josué é um homem de Deus, cara, entrando ali na terra prometida, ganhando, vencendo, derrubando muralhas. Na verdade, Deus que derrubou para ele. Cara, um monte de milagres. Depois veio uma geração que não conhece nada de Deus, se perde, começa a adorar Baal. Que isso? Porque uma geração não passou para outra, não ensinou para outra glorificar a Deus. Pessoal, a gente precisa fazer isso. A gente precisa glorificar Deus, nós, na igreja, individualmente em Cristo. Temos que ensinar isso para as gerações e fazer isso para todos sempre. E detalhe, pessoal, até quando Jesus voltar e vier receber a sua igreja, essa ideia ela vai continuar valendo. Porque Ele será glorificado para todos sempre. Mas eu quero estar lá. Eu quero fazer parte desse grande coral que vai glorificar o Senhor para toda a eternidade. E eu queria encerrar essa mensagem com essas reflexões, algumas formas dessa glorificação a Deus. Elas estão colocadas na forma prática do capítulo 4 e 6. Por exemplo, você pode falar, não, eu quero glorificar Deus, como eu faço? Por exemplo, olhando diretamente para o livro, pessoal aí de MEB, aí observação, o que eu faço para glorificar Deus? Capítulo 4 a 6.
Não é à toa que Paulo ele continua o raciocínio no capítulo 4, versículo 1, e ele coloca uma conjunção, alguma coisa que vai unir um capítulo com o outro, que é a expressão pois. Por causa disso, eu, o prisioneiro do Senhor, rogo a vocês, percebe aí? O pois, ele está conectando o capítulo 3 com o capítulo 4. Ele não está mudando de ideia, ele não está falando sobre outro assunto, ele está continuando. Já que eu tenho que glorificar tudo que Deus fez na minha vida, todas essas maravilhas de Deus, glorifiquem a Deus, que Deus seja glorificado por causa disso, porque Deus tem que ser glorificado. Eu faço um pedido para vocês, eu que sou prisioneiro do Senhor, estou preso por causa do nome de Deus. Qual que é meu pedido? Para você glorificar a Deus. O resumo está no versículo 1. Qual que é? Alguém pode ler para mim? Efésios 4, 1. Esse é o resumo. Olha, já que você tem que glorificar a Deus, faz isso na igreja, faz isso em Cristo, faz isso para toda geração e para todo sempre. Então começa fazendo, sabe o quê? Cara, anda, vive de uma forma coerente com a vocação que você foi chamado. Essa é a ideia de andar de modo digno. Vive de um jeito coerente, cara, com a vocação, com o chamado que você recebeu, que você, se você é crente, você aceitou. Andando de modo digno da vocação que fomos chamados. E aí o texto continua, e o tempo não. Mas ele falou, o que você vai fazer? Vai fazer isso, aquilo outro, tal. Vai deixar Deus cada vez mais mudar a sua vida, vai mudar o jeito de pensar. E aí o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6 é só falando do modo digno que um crente tem que andar. Pessoal, sua vida glorifica a Deus, cara. Faço algumas perguntas para ajudar você nessa reflexão. O que eu quero é que essa noite a gente saia daqui para glorificar a Deus, mais do que a gente está glorificando. Você pode dizer amém para isso? Você quer isso? Eu quero isso para a minha vida. E aí a pergunta que eu tenho que te fazer para te ajudar. Como está teu envolvimento com a igreja? Você é uma bênção para essa igreja? Eu quero dizer que esse movimento dos desigrejados aí, primeiro, tem um monte que está indo para o inferno. E tem um monte que, se algum dia se converteu, não presta para nada. É o sal que perdeu o seu sabor, só serve para quê? Para ser pisado pelos homens. Satanás está achando legal esse movimento. Então a minha pergunta para você, tu quer glorificar a Deus? Pô, como é que está teu envolvimento com a igreja? Ou você é chefe do setor daqueles que esquentam o banco? Cuidado, pessoal. Se você está bem nesse setor, pode ser até que você não seja salvo. Cara, não fica dando desculpa para a sua ineficácia na igreja. Tá? Dá para todo mundo aqui servir. Até o pessoal que está fazendo prova, o pessoal que está fazendo faculdade, o pessoal aí do Enem, o pessoal que está começando a vida profissional, todo mundo tem que servir a Deus através da igreja. Outra pergunta. Como anda o seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus? Porque a Ele seja a glória a Deus na igreja e em Cristo. Como é que está o teu relacionamento com Cristo? Quando você vai lá, primeiro, tu faz devocional? Sabe, devocional, que negócio que a gente tem que fazer de abrir a Bíblia em casa para ler uma passagem, orar, agradecer, talvez tirar um tempo ali para louvar o Senhor. Como é que está a tua vida devocional? Se tu faz, se tu não faz, eu já quero dizer para você, tua vida não está bem, não está boa. Como é que está a tua devoção pessoal para Jesus? Você fala com Ele? Você obedece a Ele?
E aí pensando de novo em foco, aquele foco ali, ó. Terceira pergunta. Como sua vida e relacionamentos têm elogiado a pessoa, não a sua própria pessoa, mas a pessoa de Deus? Como a sua vida, o seu sucesso, as coisas boas que estão acontecendo para você, como que isso está fazendo com que Deus seja glorificado? Ou você está sendo egoísta e está ficando com a glória para você? Aí volta o texto de Deuteronômio, ó, cuidado para quando você não chegar lá na frente, você não achar que foi teu braço, rapaz. Dá glória a Deus. Quando você troca de carro, quando você compra um eletrodoméstico, quando você ganha um aumento, quando você ganha uma promoção, quando você ganha um filho, ou 2, logo de uma vez. Como é que está aí? Senhor, as pessoas estão elogiando o Senhor pela tua vida ou estão elogiando só você pela vitória que você conquistou? Pessoal, vamos glorificar Deus com a nossa vida, vamos dar direção. Quando as pessoas olharem, poxa, cara, teu namoro é muito legal, cara, o jeito que vocês se tratam, pô, é muito bom. Pô, vocês devem ser pessoas muito boas. Olha, a gente quer ser pessoa boa, mas isso só acontece por causa de Deus na nossa vida. Porque a gente pediu para Deus fazer parte aqui do nosso namoro. Por isso que está dando certo. Pensa de forma criativa, como que você pode glorificar Deus, pessoal? Como que você pode, cada vez mais na sua vida, botar Deus naquele foco lá, onde as pessoas vão ver e vão aplaudir, ó. Não adianta você estar ali no foco para a galera te aplaudir. Quem tem que estar no foco para ser aplaudido é o Senhor. Essa que é a diferença. Pessoal, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém? Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar? Fazer uma reflexão. Senhor, ajuda teu povo, Senhor, a identificar as áreas que não têm te glorificado, Senhor. Ajuda, Senhor, o teu povo a identificar quantas vezes na sua própria vida tem agido até como Satanás, que tem querido roubar a glória para ele. Ó Deus, ajuda o teu povo a glorificar o teu nome na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Ajuda o teu povo, ó Deus, a abrir mão do desejo de glória, Senhor. Ó Deus, ajuda o teu povo a abrir mão do orgulho, a querer receber para si todo o louvor. E ajuda o teu povo a dar ao Senhor o louvor que te é devido, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, através das nossas vidas, nosso relacionamento. Ajuda a gente como grupo, como igreja, individualmente, como pessoas, a colocar em glória para o Senhor. Obrigado, Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a abrir mão daquilo que não te glorifica, abrir mão talvez de algum relacionamento que não está te glorificando, por mais difícil que seja, Senhor, abrir mão daquilo que está impedindo que a tua glória venha através das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a tirar de dentro de casa aquilo que está atrapalhando a tua glória para os nossos filhos verem, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa própria vida, na nossa vida pessoal, aquilo que temos colocado diante de nós que não te glorifica. Ajuda-nos, Senhor, na nossa comunicação. Quando falamos, Senhor, das nossas vitórias e nossas dificuldades, coloca-nos, Senhor, de forma estratégica, as palavras, ó Deus, de forma estratégica, para que possamos te glorificar com as nossas palavras.
Deus, continua fazendo o teu povo crescer e prosperar, mas não para nossa glória, mas para a tua glória, Senhor. Continua fazendo o teu povo crescer, continua colocando o teu povo nas posições de autoridade, continua colocando o teu povo nas posições de destaque, mas ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos que foi a tua mão que nos colocou lá. E ajuda-nos a glorificarmos o Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que a nossa igreja, cada um de nós, de verdade, glorifique o teu nome. Que as pessoas, ao olharem para nós, vejam o brilho da glória do Senhor. Que possamos apontar para ti com as nossas ações. Continua, Senhor, teu povo. Continua abençoando. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Mas eu gostaria de pedir que você continue com a sua cabeça abaixada, os seus olhos fechados. Eu gostaria de orar. De repente você gostaria de ajuda. Você gostaria de tomar uma decisão aqui diante de Deus. Talvez você identificou alguma coisa que você não tem glorificado a Deus. E hoje, nessa noite, você quer fazer um compromisso diante do Senhor de abrir mão dessa coisa. Talvez um relacionamento, um objeto, uma atividade, um relacionamento. E hoje você decidiu, para a glória do Senhor, eu quero abrir mão disso. Eu quero orar por você, para que Deus te ajude. É alguém nessa condição? Só levantar uma das suas mãos, eu quero orar por você. Amém. Amém. Mais alguém? Senhor, eu quero abrir mão dessa coisa para a tua glória aumentar na minha vida. Amém. Mais alguém? Quero te glorificar mais. Amém. Amém. Várias mãos levantadas. Mais alguém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Toma essa decisão agora. Eu quero, diante do Senhor, tomar essa decisão. Mais alguém? Várias mãos se levantar. Amém. Glória a Deus lá atrás. Vamos orar. Senhor, atenda, Senhor, para essas mãos que se levantaram, para essas decisões que foram tomadas. E ajuda o teu povo, Senhor, e até o fim no desejo de te glorificar. Obrigado, a Deus. Obrigado por que o Senhor tem falado. Continua completando a tua mensagem no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós estamos encerrando o nosso culto. Quero agradecer ao pessoal que está nos assistindo pela internet. Que Deus possa estar abençoando e que você possa, o mais rápido possível, participar conosco aqui também. Meu Deus, eu desejo para os irmãos uma semana de vitória. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor dele, as comunhões, a comunhão do Santo Espírito dele, sejam com todos vocês, com todo o teu povo, com todo o povo do Senhor, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Com uma oração silenciosa, estamos encerrados.